1 Samuel 16, amém? Eu vou ler, louvado seja Deus, apenas 3 versículos, amém? Versículo 1 até 3. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi os seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: Como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: Leva contigo uma bezerra e diz: Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é um texto conhecido da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Onde nós observamos, irmãos, uma história onde Deus havia marcado um momento para abençoar a vida de um homem chamado Davi. Davi não se fazia presente na conversa. Então eu entendo que tem muitas coisas que Deus fala ao nosso respeito, como aconteceu na vida de Jó, que ele não sabia o que ia acontecer, não sabia o que ia passar. Como também em nossas vidas, irmãos, nós não sabemos, um segundo sequer, das nossas vidas o que pode acontecer. Coisas boas ou ruins. Então simplesmente diz a palavra, louvado seja Deus, que Deus fala com Samuel. Antigamente, louvado seja Deus, não tinha, louvado seja Deus, o Espírito Santo diretamente na vida do ser humano como tem hoje. Hoje nós só não ouvimos Deus falar se nós não quisermos ouvir. Deus fala através do louvor, Deus fala através de uma criança, Deus fala, louvado seja Deus, através da própria natureza, Deus fala através do profeta, através do pastor, através do irmão, através do irmã, através do Espírito Santo. Deus move anjo, Deus está sempre falando. E Deus simplesmente, louvado seja Deus, olha para Samuel e diz: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei. Para Deus rejeitar alguém é muito forte. Mas o que fez Deus rejeitar Saul? Porque nós observamos tantas falhas em Davi e Deus não rejeita Davi. Mas se você observar, você ler a palavra de Deus, você não vai ver Saul orando. Você não vai ver Saul se humilhando. Você não vai ver Saul conversando com Deus. Saul acreditava mais em Samuel do que no próprio Deus. E tem pessoas assim que colocam a fé no ser humano, a fé no profeta, a fé na profecia, não a fé no Deus que fala, o Deus que pode mudar, o Deus que pode transformar. Então diz a palavra, louvado seja Deus, glória a Deus, que Saul também não sabia o que estava acontecendo, porque Deus tem os seus mistérios quando Ele quer nos abençoar. Quando Ele quer fazer, não precisa de médico saber, não precisa de filho saber, de amigo saber, de inimigo saber, só precisa dele saber o que você está passando para Ele poder fazer. Então diz a palavra, glória a Deus, que Deus diz: até quando tu terás dó de Saul? Igual a minha filha falou, minha filha Thalita, disse, louvado seja Deus, no texto de Jonas, que os marinheiros ficavam com dó, com pena. E o problema se agravando. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos com dó de pessoas, e as pessoas, quando querem nos ferir, nos machucar, nos pisar, não tem pena não.
O cão não tem pena de ninguém, não. Hoje a minha esposa não falou, mas o diabo não brinca de ser diabo, cara, toda vez fala. Falou? Então diz a palavra, glória a Deus, simplesmente, diz a palavra, meus irmãos, que quando Deus diz, você vai porque eu rejeitei. Em outras palavras, Deus não rejeitou ao ponto, louvado seja Deus, de Saul não ser salvo, não. Ele rejeitou ao ponto do trono. Agora, se Saul procurou a própria morte, aí já não era mais com Deus. Deus não rejeitou o filho pródigo porque saiu de casa e foi fazer coisa errada, não. Deus não rejeitou Pedro porque Pedro negou ele, não. Deus não rejeitou Tomé porque Tomé duvidou, não. Nem rejeitou Judas porque traiu, não. Mas atitudes de pessoas que não se arrependem, fazem as coisas erradas, e não tem arrependimento, aí vem a rejeição de Deus. Então diz a palavra, glória a Deus, diz a palavra, aleluia, que quando Deus diz, eu já o rejeitei, vai à casa de Jessé, que era o pai de Davi, porque lá eu vou escolher alguém para ser, louvado seja Deus, o substituto de Saul. Aí você vê o ser humano como é. Simplesmente o que é que Samuel diz? Quando eu chegar lá, se ele souber, ele vai me matar. Quer dizer, ele estava com medo de Saul e não temia a Deus. E às vezes a pessoa está com medo do ser humano e não tem medo de Deus. Então simplesmente Deus disse, vai, enche o teu vaso de azeite, ou seja, para enfrentar o inimigo tem que ter azeite, tem que ter unção, o vaso tem que estar cheio. Nós não podemos enfrentar o inimigo, irmãos, vazios, não. Não podemos enfrentar o inimigo de cabeça baixa, não, igual um coitadinho, não. Quanto mais você for de cabeça baixa, mais fraca, o inimigo vai querer lutar. Você tem que ir de cabeça erguida, o vaso cheio, na direção certa. Porque Deus, irmãos, Ele não mandou Samuel ir a um lugar sem saber onde podia, não. Já Abraão, Deus disse, sai da tua terra, Gênesis 12, né? Da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão ainda ia para um lugar que ele não conhecia. Mas Samuel era sacerdote. Samuel era juiz. Samuel era profeta. Samuel sabia quem era Deus e sabia quem era Saul. Em outras palavras, Deus estava perguntando, Samuel, tu está do meu lado ou está do lado de Saul? E tem hora que nós temos que tomar decisões, meus irmãos. Decisões. Uma decisão certa atrai milhões de bênçãos. E uma decisão errada traz milhares de problemas também. Então diz a palavra, glória a Deus, que ele diz, tu enche o teu vaso de azeite. E vai. Pega uma bezerra, pega um bezerro. E leva para sacrificar. Para enfrentar o inimigo, o vaso tem que estar cheio e você tem que estar pronto para fazer sacrifício. Se sacrificar, jejuar, orar, acordar pela madrugada, subir monte, aguentar pedradas, críticas. Então diz a palavra que tu leva, chega lá, tu tem que vai sacrificar. E quando tu chega lá, aí eu vou dizer o que tu deve fazer. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Não faça nada sem Deus mandar fazer, não. Igual algumas pessoas que a gente conhece, que diz, Deus está mandando falar, Deus está mandando entregar, Deus está fazendo não sei o quê, e Deus não está mandando nada. Se Deus mandar, nós somos de Deus, temente a Deus e falamos que Deus mandar. Também se Deus não mandar, a gente chega lá, dobra o joelho numa pedra, ora e vem embora. Então diz a palavra que ele chega na casa de Jessé. Interessante. Era Samuel com medo de Saul e Jessé com medo de Samuel. E às vezes não é assim. Você tem medo de uma coisa
E essa coisa está com medo de você também, Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Fui ao monte orar uma vez em Curié e cheguei lá sozinho. De repente vi um negócio mexendo no mato, né? Mato fechado. Eu disse, rapaz, que é aquilo ali? E nem consegui orar. Passei a noite todinha de olho, rapaz, vim pro lado de cá. De repente, quando amanhece o dia, era outro pastor. Pastor Beto. A noite todo dia também sem orar, com medo da minha pessoa. E eu com medo da pessoa dele. Meu Jesus. Então, simplesmente o medo nos impede de ouvir a voz de Deus. O medo, irmãos, tem medo, que é para o nosso bem. Se eu tiver medo de águas profundas, eu estou evitando de me afogar. Se eu tiver medo de eletricidade, eu vou evitar de levar um choque. Se eu tiver medo de andar em velocidade em uma moto, um carro, eu vou evitar um acidente. Mas medo do inimigo, medo do diabo, medo, louvado, de seres humanos que podem matar a carne, mas não tem poder de atirar a alma no inferno como Jesus tem, nós não podemos temer. Então diz a palavra, irmão, simplesmente que era Samuel com medo de Saul, Jessé com medo de Samuel e Saul com medo de Davi. E Davi que estava certo, temia a Deus. E Davi não tem medo de Deus. Ele disse, o que pode me fazer um homem? Ainda que se acampe um exército de milhares ao meu redor, eu não temerei, porque o Senhor vai estar comigo. Era o que Davi estava dizendo. Verdade. Então Davi dizia, eu posso ter medo de qualquer coisa, mas Deus vai estar comigo, eu não tenho medo, não vou ter medo. Então diz a palavra que quando ele chega, irmãos, a pessoa vai fazer um exame, já vai com medo. Igual a gente falava no carro, vai fazer uma entrevista, já vai com medo. Ou Deus é com a gente ou não é, meus irmãos. Louvado seja Deus. Ou nós confiamos ou não confiamos. Situações mais adversas, Deus já nos deu vitória. Nós já superamos situações que não é nem para a gente estar vivo. Então diz a palavra, glória a Deus, aleluia, que simplesmente diz a palavra que ele chega na casa de Jessé com medo e diz, o que foi que nós fizemos agora? Tu vem em missão de guerra? Porque Samuel, ele tinha autoridade, irmãos, ali, até de tirar a vida de alguém, se Deus mandasse, porque ele era o juiz daquela época. Ele disse, não, eu vim de paz, vim fazer um sacrifício. E na hora do sacrifício, ele disse também, vim ungir um dos teus filhos a rei. De repente se apresenta, né? Abinadab, né? Depois vem Eliabe. Depois vem Samar. Quando vem o primeiro, era o maior, o mais forte, o mais elegante, o mais bonito. Samuel diz, certamente eu estou diante do rei de Israel. Aí Deus disse, não atentes para a sua aparência. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Porque coração, irmãos, já tem um ditado que é terra que ninguém ama. E enganoso é o coração, está na palavra de Deus. Jeremias 16:9. Enganoso é o coração mais do que todas essas coisas. Quem é que nunca se enganou? Rapaz, eu fiquei fulano tão de boa assim, nunca imaginei que ele fosse fazer uma coisa dessa. E já outra, a gente vive desconfiado, vai ver de uma vez. E a gente não sabe. E outra, a gente chega tão manso, tão calmo, louvado seja, quando de repente, só Jesus na causa. Quem é que não foi enrolado pelo crente? Acaba falava negócio estranho, marchava, pulava, profetizava, mas para enrolar estava em primeiro lugar. Não é? Não tem? Depois vem aqui, mulher, aí vai por canto. Então diz a palavra, glória a Deus, que passa todos os filhos de Jessé. Aí Samuel pergunta, né?
acabaram os teus filhos, teus conselhos, né? Acabaram? Ele diz, falta o menor. Falta o menor, falta um. É o menor, meus irmãos, que nos quer. Porque aquele, louvado seja Deus, que se humilha, Deus exalta. João Batista entendia esse recado, dizia, importa que eu diminua, porque o negócio de Deus é com o menor. Porque Jesus disse que aquele que quer ser o maior vai ser o menor, e aquele que é o menor vai ser o maior. Oh, glória! Aleluia! Então, para o mundo, talvez nós não sejamos nada, ninguém. Somos tão pequenos. Às vezes desconhecido no meio de um monte de gente. A irmãozinha não sabe nem o nome. Mas Deus, que foi falado aqui, nos conhece pelo nome. Então, de repente, ele diz, olha, manda chamar. E ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Davi. Todo mundo comia e Davi ficava. As pessoas nem lembravam que Davi existia. Então, o que é que eu entendo com isso? Que o importante é Deus se lembrar de nós. A pessoa esqueceu do aniversário, não tem problema. Esqueceu do que prometeu, não tem problema. Fingiu que nem me viu, não tem problema. O importante é Deus lembrar de você, andar com você, cuidar de você, louvar a Deus, fazer o que ninguém pode fazer por você. Aleluia! Às vezes a família é tão grande, mas na hora da precisão não tem ninguém. Só Deus que é por nós. Então diz a palavra que Davi é convocado a estar em casa na hora do almoço, na hora da refeição. Davi chegou sem entender nada. E ficou sem entender porque ele foi ungido e ainda levou muitos anos para poder assumir o trono. As coisas de Deus, não é da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia, não. Não é igual a gente escuta aí muitas das vezes, né? Os canais por aí, que a pessoa chegou desse jeito, a vida mudou, transformou, aconteceu um passo de mágica. Até a transformação da água para o vinho, houve um processo. Alguém teve que crer, alguém teve que obedecer, alguém teve que pedir, alguém teve que fazer. Aleluia! Aí diz a palavra que Davi é ungido rei diante da sua família, que nesse momento a família, no lugar de agradecer, começou a perseguir Davi. Foi ungido rei e na mesma hora o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, unção sem presença de Deus não é unção. Ir para a guerra com o vaso vazio é chegar na porta igual às 5 virgens e não entrar, porque o vaso vazio não resolve. Ir para a guerra sem fazer sacrifício vai resolver um negócio tá difícil no jejum antes, que era a força do mal. Quem está entendendo? Vai para a batalha, no lugar de contar para um, contar para outro, conta para Jesus. Jesus chamou de madrugada, hoje não precisa mais longe puxar o lençol não, automaticamente o camarada cura e vai orar, porque aprendeu o caminho. O anjo só vem na frente para mostrar o caminho. Mostrou! Agora é com você que tem que orar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, louvado seja Deus. Eu creio que nesta noite os nossos vasos vai estar cheios. E nós também vamos nos preparar para enfrentar inimigos maiores. Por que maiores? Porque simplesmente, louvado seja Deus, um temia ao rei, outro temia ao profeta, louvado seja Deus, outro temia, louvado seja Deus, a Davi, mas Davi temia a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem é sábio teme ao Senhor, teme a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Amém?